Os crimes sexuais estão entre os temas mais complexos e sensíveis do sistema de justiça. Vítimas, acusados, famílias, provas. Um tema que exige responsabilidade. Os crimes sexuais não podem ser tratados com superficialidade. Precisam ser compreendidos, debatidos e analisados com responsabilidade, prova e técnica. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Crimes Sexuais em Debate, esse podcast que vem quebrando barreiras e paradigmas, Dr. Sancho, falando sobre esse tipo de crime do 203, 215, 217, falando sobre crime sexual, mas com responsabilidade, trabalhando prova, trabalhando técnica, e aqui é um local que a gente fala, é um local extremamente democrático, onde a gente recebe pessoas aqui das mais diversas opiniões, ideologias, pensamentos, trabalha o promotor, o advogado, o assistente social, o psicólogo. Aqui é o espaço onde as pessoas possam ligar o seu celular ou o YouTube, quer que seja, e tratar sobre crimes sexuais. Então, falo para o senhor que é uma satisfação imensa tê-lo aqui. Você é muito conhecido na nossa região de Irecê, região de São Paulo, desbravador, trabalha também em outras áreas, e eu tenho muito orgulho de tê-lo aqui. Você é um cara que, antes de me formar, já falava Dr. Sancho, Dr. Sancho, Dr. Sancho, e hoje descobri, inclusive, que Sancho é sobrenome de Hermias. Então, seja bem-vindo, Hermias Sancho, ao nosso podcast Crimes Sexuais em Debate. Doutor Francisco, mais para os amigos mais próximos aí, doutor Chiquinho, eu acho que quem deve se sentir lisonjeado sou eu de participar desse projeto, de estar aqui discutindo com a autoridade do tema e principalmente da área criminal como um todo. Então, o prazer é todo meu. Me sinto lisonjeado e é uma satisfação imensa poder estar fazendo parte desse projeto que vem, ao longo do tempo, aí, conquistando cada vez mais a sensibilidade e também a audiência aí, através das redes sociais. Exato. Então, eu fico muito lisonjeado e espero, de alguma forma, contribuir aqui com o pouco que sei. Sim. E trazer novos conhecimentos, trazer novos paradigmas e até mesmo uma forma diferente de Exato. observar o processo, muitas vezes a nossa atuação como advogados criminalistas que somos. Eu posso dizer que o advogado criminalista, ele nasce desde os bancos acadêmicos. Eu acho que o direito penal, ele me conquistou desde o meu segundo ano. Não vou dizer o primeiro, porque eu acho que o primeiro a gente trabalha muito a questão de tese, de como surgiu o direito, entre outras coisas. E aí, depois que se arrebata pelo direito criminal, a gente começa a entender, começa a vivenciar e sentir e se sensibilizar também com o que as famílias passam. Exato. Eu acho que o advogado criminalista, antes de mais nada, ele desempenha um papel muito importante na sociedade, que é poder fazer o acolhimento das famílias, porque a gente sabe que quem realmente sofre são as famílias. E nesse tema muito sensível que é os crimes sexuais, que eu acho que foi uma escolha da sua parte por demais acertada. Acho que é um tema que merecia sim ser tratado da forma brilhante como você vem tratando. Então, para finalizar, eu que fico lisonjeado por estar aqui, por fazer parte desse projeto. Obrigado. E muito importante isso que você falou com relação às famílias. E a gente percebe no dia a dia o peso da nossa advocacia. O quanto muitas vezes a gente sai do escritório, parece que está carregado, porque são emoções, são histórias, são reputações, e muitas vezes você está lidando ali com uma pessoa que você tem conhecimento que é inocente, mas você transferir aquela inocência para as provas dos autos, lembrando que do outro lado tem um delegado, tem um promotor, tem a polícia, tem a justiça, tem o estigma social, é difícil. Muito. A nossa atuação, ela é uma atuação muito difícil, porque a gente lida com o que há de mais
eu falo que é o crime mais difícil de se trabalhar hoje, é crime sexual, porque a prova por si só ela já é complicada. Muito. Na maioria das vezes acontece dentro da própria casa, com pessoas próximas, onde a palavra da vítima ela é valorada de uma forma diferente, mas nos mais das vezes é a única prova do processo, e aí a gente lida com muita coisa ao mesmo tempo. Eu falo sempre para meus amigos, falo para você também, a gente precisa se cuidar também, se Verdade. tratar, porque muitas vezes a gente chega em casa, não sei se acontece com você, o olho Não, isso parece que vive isso já sozinho. virou normal para mim. Acho que esse tique aí já virou algo normal. Então eu já estou acostumado. A cabeça pesada e a esposa reclamando, e enfim. Mas aqui, Sancho, como a gente tratou anteriormente, a gente falar desde a parte do inquérito, passando ali pela custódia, passando ali pelo escuta especial, depois denúncia, depoimento especial, audiência, resposta à acusação, etc. e tal. Tentar flutuar dentro do processo. E uma pergunta que eu falei contigo, que você pontuou muito bem, o fato de ser uma ação pública incondicionada. Sim. Explicar para a população que não é necessariamente a própria vítima que pode denunciar esse fato. Como você bem disse, eu acho que só fazendo uma última pontuação com relação à advocacia. A advocacia é sacerdócio para a gente. Como você disse, aí a questão muitas vezes do tiquezinho no olho é normal, porque você pode observar, a gente atua no direito penal, principalmente nessa linha aí muito tênue aí sobre a questão dos crimes sexuais, e a gente, querendo ou não, é o ponto seguro da família para ligar, para poder tentar tirar uma dúvida, às vezes está ali aflito. Então eu considero, como eu sempre digo, o direito, a questão da liberdade, ela está somente abaixo da vida. Sim. Então, assim, a gente tem ali um histórico, tem um sacerdócio que a gente tem que cuidar, e para poder atuar nessa área, ao contrário do que muitos pensam, tem que gostar. Sim. Se a gente não gostar, a gente não consegue lidar e não consegue trabalhar. Mas vamos lá. Dentro desse contexto aí do que você bem colocou, a questão, o que a gente pode estar esclarecendo para o seu público, que aí a gente vai falar desde pessoas que têm aí o homem mediano, conhecimento Sim. médio, até alguns advogados também que estão começando, estão iniciando na profissão, que ainda tem muito a percorrer. Eu sei pouco, como eu costumo dizer, eu acho que cada dia é um aprendizado novo. Mas o pouco que a gente já vivenciou, eu no caso estou indo para 14 anos de advocacia, então já vivenciei, já vivi muita coisa, já vi algumas coisas, então o pouco que a gente aprende, a gente costuma passar. Mas com relação a essa questão aí, que foi essa alteração trazida pela Lei 13.718 de 2018, que tornou todos os crimes sexuais do Código Penal como ação penal pública incondicionada. O que a gente pode dizer isso para quem está nos assistindo, para quem está nos vendo? A questão de ser um crime de ação penal pública incondicionada significa basicamente o quê? Que não necessariamente a vítima, ou o familiar ali, o pai ou a mãe, ou algum outro familiar, tio, tias, ou qualquer pessoa mais próximas, é que somente essas pessoas podem levar ao conhecimento da justiça, através do delegado da cidade, através do Disque Denúncia, a questão do crime. Não. Qualquer pessoa da sociedade que tomar conhecimento de um determinado fato, Sim. especificamente porque a gente está tratando do crime sexual, ele pode sim fazer a denúncia, seja através do Disque Denúncia, tá, de forma anônima inclusive, ou indo até a própria autoridade policial e informar o que está sabendo, o que soube e o que sabe. E depois que vai para o depoimento, depois que a pessoa presta esse depoimento, o delegado ele é obrigado Sim. a abrir uma apuração onde, obviamente, vai investigar esse fato. Entender que o inquérito policial é um caderno investigativo. Vai colher as provas das pessoas que são testemunhas, investigar realmente se esse fato aconteceu, chamar a suposta vítima, pedir para que se realize um exame de corpo de delito, encaminhar para escuta especial. Então, assim, essa parte da investigação, Sancho, eu falo que não há processo bem conduzido se uma investigação ela for mal conduzida. Concordo. E muitas vezes, quer seja pela
dificuldade da investigação, que é difícil de se investigar Sim. também para o próprio delegado. Pelo clamor social, pela dificuldade, né, de se falar sobre o tema, muitas vezes as ilegalidades elas ocorrem muito. E o que é que eu percebo na população? Não sei se você passa por isso também, eu passo muito. Às vezes tu vai ler o depoimento que o colega, que o acusado, o investigado, né, deu na delegacia. Você fala, mas você disse isso aqui? Ele falou, não, eu não disse isso não. Isso é normal. Eu vejo muitas vezes, inclusive, essa situação tem gerado alguns certos dissabores quando a gente está em fase de coleta de prova, tratando dentro do processo na fase de audiência, perante o juiz da causa. Eu tenho percebido bastante isso. Então, assim, eu concordo plenamente com você. Eu acho que uma investigação bem feita, ela é boa para a defesa e ela é boa para a acusação. No processo. Por quê? A gente vai trabalhar em cima de um conjunto probatório robusto que tanto serve para absolver quanto para incriminar. Então, assim, a dificuldade que eu vejo, Chiquinho, é justamente a seguinte questão. Exemplo. Hoje se dá muita prioridade à coleta de provas só relacionada à suposta vítima. A gente, como advogado criminalista que somos, aí eu sempre trabalho essa questão suposta vítima, porque a gente tem o princípio da presunção de inocência. Norteador. Então, a gente, até que se prove o contrário, nosso cliente ele vai ser sempre inocente. A gente já tem pessoas demais para acusar. E nós somos a última trincheira, a barreira que o nosso cliente tem Exato. em relação justamente a essa notícia crimes, a essa denúncia, ao processo criminal e à própria sociedade, como você bem colocou, que já faz uma condenação antecipada, que destrói a vida de um semelhante, de um pai de família, do nosso cliente, que depois não basta ele só ser inocentado. Exato. Ele vai ter que tentar refazer a sua própria... Eu não digo nem tanto só a vida, ele vai ter que tentar refazer a sua imagem perante a sociedade. Exato. Que é o primeiro ponto. Mas voltando para essa questão que eu falei, que você bem colocou, que eu acho muito importante, que aí a gente já pode entrar, inclusive, na questão da escuta especializada e no descentralização da oitiva da suposta vítima, que antes da lei 2018, 2017, acho, era feito pelo próprio delegado e pela polícia judiciária. Então, assim, naquele momento, como você bem colocou, se dá preferência em ouvir todo mundo que pode contribuir para a existência do fato. Mas muitas vezes só se faz oitiva do réu de forma capenga, eu acho que a palavra correta é essa. Como você bem colocou, a gente tem situações que o cara diz que não, mas eu não falei isso. E ele não lê o que assina. E ele não lê. Ele não lê o que assina. Ele tem dificuldade de entender que ele tem que contratar um advogado. Ele prefere, isso eu vejo muito, o homem ali, o homem médio ali que está sendo acusado, isso é bom entender, o homem médio pode ser uma mulher, é um Sim. crime comum tanto por parte do acusado como por parte da vítima. Isso passou. Depois de 2009, isso não existe mais. Enfim, mas ele tem dificuldade de contratar um advogado criminalista. Sim. E eu falo, e eu não sei se você já passou por isso, mas eu passo muito. Você me leva ali na delegacia, eu falo, eu não sou Uber, não. Eu não trabalho dessa forma. Levar você na delegacia, quem leva é o carro. Eu vou te apresentar a delegacia de polícia, mas antes de apresentar você à delegacia de polícia, eu preciso me antever aos fatos. Eu preciso ir lá antes. Eu sempre faço isso também. Você tem que ir antes, cara. Como é que tu vai levar um cliente? Você não sabe nem se tem um mandado de prisão lá pra ele, se tem um mandado de prisão temporário, preventivo, o que é que tem contra ele lá? O que é que as testemunhas ou a vítima falou antes de você apresentar ele? Então eu não vou levar você na delegacia. Eu vou antever os fatos, vou lhe preparar, porque se a depender, e isso acontece na maioria das vezes, principalmente se tratando desse fato aqui, onde não há provas robustas, fica em silêncio, vai falar o quê? Porque a partir do momento que você começou a falar, a delegada vai lhe apertar, e você vai ter que continuar. Porque você não vai saber o momento exato de essa resposta, eu me reservo o direito constitucional de ficar em silêncio. Você não vai saber, você não vai ter o discernimento que é natural, Sim. É nervoso. Só sabe quem senta no banco dos réus. O advogado está ali do seu lado, mas quem está respondendo é o cliente.
muitas vezes eu já tive problema com isso. Eu vejo que ele tá falando que não tem necessidade, ou sendo prolixo, eu falo, excelência, ele não vai ser... Não, doutor, mas eu tô falando é com ele. Excelência, ele não vai responder mais perguntas. Aí o cliente olha para mim e a gente fica naquele... Falei, não era melhor ficar calado? Era melhor ter ficado calado. Então, assim, a gente passa por algumas situações, principalmente nesta fase, porque a gente tem a capacidade de absorver um cliente nesse momento. Porque Concordo plenamente. você chega numa fase de delegacia, mesmo que lá na frente a gente tenha um trabalho hercúleo de modificar tudo que foi, mas se o juiz quiser lhe condenar, irmão, mas não pode ser condenado somente com as provas do inquérito policial, isso é balela. A gente sabe que na prática isso não acontece. Então tem uma investigação capenga, o réu, o investigado muitas vezes não ajuda, e você tem que fazer um trabalho ali de convencimento até para o seu próprio cliente de que ali não é o momento. Se é que for chegar numa investigação... Eu tive agora uma experiência, e aqui é lhe interrompendo mesmo, já lhe interrompi e já continuei. Fica à vontade. Um processo de 2024. Assumi esse processo tem uns 2 meses, não vou falar nome nem a cidade, Claro. obviamente. E quando eu li o relato, não tinha absolutamente nada contra o cliente. A mãe acusava uma pessoa de ter falo do pai, etc. Que você vai ler, vai assistir o depoimento especial, a menina só fala bem do pai. Não tem absolutamente nada. A gente faz uma petição, despacha com o promotor e ele vem e pede o arquivamento. Então, assim... É uma situação atípica, porém, só vai existir pelo seu conhecimento. Pela sua atuação. Acontece. E esse debate de crimes sexuais, ele é importante porque traz um discernimento para a própria população. Eu falo que conhecimento é esperança. Sim. A partir do momento que a gente fala, eu não posso falar sobre estupro, porque não pode. Eu não posso falar sobre conjunção carnal, porque não pode. Se hoje você tem 80 mil pessoas respondendo, acusados de ter cometido 80 mil vítimas por ano, fora as cifras ocultas que nos estão sendo investigadas, você chega no presídio hoje, vai na ala de crime sexual, tá entupida, por que não pode? Qual é a discussão? Eu acho que aí é uma situação que a gente precisa abrir a mente para esse tipo de situação. Só abre para condenar. Porque é algo que acontece, é algo real. E muitas vezes, essa informação que você traz aqui, mais uma vez eu te parabenizo por isso, ela faz também um cunho preventivo. Exato. Muitas vezes Com a certeza. gente tem aquela falsa ideia, tá? Que o próprio STJ já pacificou esse entendimento, que é justamente o seguinte: mas a menina era menor de 14 anos, mas já tinha vida sexual ativa. E daí? Hoje crime. essa vulnerabilidade ela é absoluta. Absoluta. Então, assim, eu acho que, como você bem disse, é igual a gente trabalhar a sexualidade para os nossos filhos. Exato. Não é fácil, mas precisa. Precisa conversar. A gente precisa trazer esse ponto sensível da sociedade para aqui, para ser debatido. Eu acho isso de uma extrema valia. Por quê? Porque quem muitas vezes está pensando em se relacionar já vai entender o que suas ações podem ter de consequências. Sim. E aquelas pessoas que muitas vezes estão presas ou processadas, pode buscar um profissional, porque eu acho que aqui a gente vai trabalhar especialidade. É a mesma coisa, não adianta você procurar na esfera criminal um advogado que cuida de família. Eu penso assim também. Eu acho que cada E vice-versa. E vice-versa. Eu vou fazer um divórcio, vou contratar um criminalista? Não dá. Então, assim, dentro desse contexto, eu acho que todos esses pontos que você bem colocou, eles são de fundamental importância para que as pessoas possam entender. E aí, como você bem disse, as experiências do dia a dia que a gente traz, e eu acho que é aí que é válido para alguns colegas que muitas vezes lhe acompanham e podem estar tendo acesso a esse tipo de conteúdo, vai facilitar, porque a gente vê muitas situações, e eu acho que daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão, a gente vai trabalhar um pouco do que é feito dentro do inquérito policial, quem preside, que é a autoridade policial, que é o delegado. Pode já. Tá? E principalmente ali, porque muitas vezes a gente sai dos bancos acadêmicos com a visão que está prevista na lei, no código, mas a gente sabe que a prática é outra.
Então, tem momentos que você, como advogado, tem que ter um jogo de cintura para saber contornar a situação. Sim. Tem momentos que você tem que ter essa postura que você colocou um pouco mais atrás, que a gente vinha conversando, justamente de ter autoridade para falar para o delegado, falar, doutor, meu cliente vai se resguardar o direito constitucional do silêncio, ele não vai responder mais nada. Porque o negócio tá seguindo numa linha tão desastrosa. E às vezes não é nem simplesmente evitar que o cliente confesse o fato, não. É muitas vezes responder algo sem saber o que se de fato está respondendo. Exato. Então eu acho que essa postura você só adquire com o tempo e com a segurança do estudo. Por isso que eu falo da questão da especialização, da especialidade. A gente muitas vezes faz um comparativo com a medicina. Você não vê alguém que está com problema de coração e buscar por exemplo, um nefrologista, que é para cuidar da parte de rins, ou ir atrás de um ortopedista. Não, o cara vai buscar um especialista em cardiologia, pô. O cara que entende da matéria. Então, só aproveitando, como eu disse, essa fase, para a gente poder criar aqui um link, e acho que o que eu acho de interessante e de muita valia nesse podcast que você trabalha é que ele é voltado não só para pessoas da área de direito, não. Sim. Seja estudantes, acadêmicos, seja o bacharel, os nossos colegas que estão iniciando, também aqueles que já têm aí grande experiência e aqueles que já estão já no final da carreira. Eu acho que o dinamismo do direito ele faz com que a gente seja sempre um aprendiz. Claro. A gente tem que estar o tempo E a gente aprende muito aqui. Sim. Porque você debate, você estuda. Apesar de sermos criminalistas, a maioria das pessoas que são os advogados que a gente traz aqui, as formas de atuação elas são distintas. Sim. Mas tem alguns pontos específicos, e eu menciono um aqui, e só trazendo para o gancho da delegacia para a gente poder seguir para as demais áreas, ação penal, etc., que eu falo que o bom advogado, ele é um conhecedor de si mesmo. Sim. Onde é que eu estou querendo chegar? Eu falo que é totalmente proporcional um avanço de uma pessoa, um advogado, como ser humano, para com um bom advogado. É o advogado que lê mais centrado, ele tem um conhecimento técnico, mas tem um conhecimento das ruas. Sim. Não adianta você ter o melhor direito, você ter o melhor terno, o melhor carro, e você chega na delegacia de nariz em pé. Até Irmão, o cara é concursado que tá ali, ele não precisa de você pra nada. Sandalinha da humildade, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? E tem um detalhe bem grave. Vamos tomar um café, vamos comer um biscoito. Como é o caso? Não, calma aí, nesse tanto a gente fala sobre isso. E o Bahia? E vai, e sobe, e desce. Saber se socializar. Entendeu? Não é... Às vezes o cara chega pomposo demais, batendo na mesa e toma um chá de cadeira de umas 5 horas. Então... Chiquinho, eu acho que o problema não é nem tanto o chá de cadeira. Muitas vezes não é a forma da autoridade tentar ali, às vezes, e deixar ali a espera, mostrar que dentro do inquérito policial, quem preside ele, quem manda ele, mas principalmente, sabe o quê? As consequências, quem sofre as consequências? O cliente. Muitas vezes, a forma de condução da oitiva, muitas vezes, a forma de autuação é reflexo, muitas vezes, da forma que o profissional, o advogado, que você contratou ali para te defender, muitas vezes vai acabar gerando um entrave com a autoridade policial e você e o teu cliente lá na linha quem vai sofrer as consequências. Às vezes o cara quer ser maior que o processo. Essa que é a verdade. E então, a internet hoje traz muita gente assim. Verdade. O cara tem momento de falar e tem momento de se calar. Não é todo processo que você tem que abrir a boca, não. Fica calado, pô. Você quer aparecer e seu cliente rimando? Não. Fica calado. Para que você vai falar sempre? Eu acho que tem hora para tudo. E a maturidade que vai trazer esse procedimento. Enfim, Sancho, já falamos um pouco do inquérito policial, trouxemos algumas dicas que a gente entende que são necessárias para o jovem advogado e um ponto específico. Nós sempre seremos jovens advogados. Sim. Nós sempre
eu acho que quando a gente deixa de aprender, a gente passa a morrer. A gente já tá Verdade. morrendo. Já tá morrendo. Significa que a gente não tá mais atuando. Eu citei uma frase que me indago assim, falo, rapaz, vamos aqui, vamos estudar, vamos. Não, não preciso mais, não. Como é, rapaz? Eu tô falando aqui com Einstein. Não precisa mais. Pô, pelo amor de Deus. Ontem mudou a lei da Maria da Penha, amanhã vai mudar outra coisa. Todo dia tá mudando. Você acha que o que você estudou lá em. Não, irmão, não é assim. Vamos lá. Muitas vezes, o cliente ele só procura o advogado quando o problema já tá grande. Que ele acha que nunca vai acontecer com ele, eu sou inocente, a gente escuta muito, se eu sou inocente, não preciso não de advogado. Eu falo que é o contrário. É o contrário. É o advogado, é o inocente que precisa ainda mais para mostrar sua inocência. Mas, assim, isso acontece contigo também? Sim. Eu acho que eu costumo brincar que a advocacia, e aqui a gente está falando de crimes sexuais, seja a parte de inquérito, seja a parte de ação propriamente dita, ação penal em curso, é um jogo de xadrez. Sim. Quem está ali sabe jogar. Tanto a acusação quanto a defesa. O que vai mudar? Quem pode prever não só as movimentações do adversário, que aqui eu estou colocando adversário porque eu estou comparando com o jogo de xadrez, não que de fato exista isso. E principalmente quem pode antecipar os movimentos da outra parte. Sim. Exemplo, eu tive o privilégio de trabalhar com você em uma determinada situação ou algumas situações, e a gente percebe que você pode trazer muitas vezes provas para dentro do processo, situações, laudos, trazer inclusive profissionais de outras áreas que podem lá no final mudar toda a estrutura, inclusive todo o entendimento do processo. Sim. Seja na parte de inquérito, infelizmente a gente, como você bem disse, a gente não consegue trabalhar de forma eficiente como a gente gostaria, porque a gente é contratado muitas vezes tardiamente. Sim. A gente já pega um processo em andamento, onde você já recebe aí no colo uma ação penal em curso, e muitas vezes, ou na iminência ali de apresentar uma resposta à acusação, que muitos dos profissionais, até mesmo nossos colegas, às vezes acabam não dando tanta importância para a resposta à acusação. Faz ali de uma forma muito genérica e limitada e deixa de solicitar diligências preliminares, que eu acho importantíssimo, embora a gente não consiga entrar no mérito, mas é algo que tem que ter esse cuidado, tem que ter essa atenção. Mas voltando aqui à situação que você bem colocou, essa questão aí, por exemplo, da gente trabalhar esses pontos, da saída ali do inquérito, contratação do advogado, antes do inquérito, o ideal. Ele tem que ter, desde o primeiro momento que ele pisa na delegacia, ele tem que ter o profissional competente do lado dele. Eu costumo diferenciar contratações diferentes hoje. Sim. Pega o inquérito. Eu costumo fazer assim hoje. Eu sempre trabalhei da seguinte forma. Dependendo do caso, né? Obviamente. Só fazer um adendo aqui que eu acho importante. Eu vim de uma escola um pouco diferente. Eu me formei em São Paulo, militei lá em torno de 7, 8 anos, depois eu vim para cá. São Paulo, a forma de atuação do processo ela sempre foi diferente daqui. Sim. Então, assim, normalmente a gente trabalhava, como você falou, inquérito, depois do recebimento da denúncia, onde de fato o processo começa, até a sentença de primeiro grau. Quando eu cheguei aqui há 7, 8 anos atrás, eu me deparei com uma situação inusitada, diferente dos colegas. Que aqui muitas vezes se trabalhava atos. Eu tenho dificuldade Para mim é estranho, com isso. é estranho. Porque atos, vou trabalhar até a soltura. Não, isso é demorar. Aí depois, teve a soltura, a gente vai ter que ter uma nova conversa para efeitos de cuidar da ação penal. Assim, eu acho que a forma, que eu acho que a gente tem a mesma linha de atendimento aí, a forma de atuação, eu acho que a parte do inquérito ela é de crucial importância por 2 motivos. Primeiro, quando a gente conduz e auxilia, embora tenha a autoridade policial, que vai presidir, mas a gente tem como auxiliar. Sim. E aí agora entra essa questão importantíssima que você disse, é a socialização.
Produção de prova. A autoridade policial, eu não digo que o delegado está ali para beneficiar a mim ou a você, não. Mas quando a gente tem a reciprocidade de se respeitar, que você é um profissional que a autoridade policial ou qualquer outro do meio jurídico te respeita, a gente não vai ficar colocando ali baboseira simplesmente para tumultuar um inquérito. Não. A gente vai buscar uma prova se realmente a gente entende que aquilo vai ser de grande valia ou pode ser utilizado dentro do próprio inquérito. Sim. Então, assim, eu acho que nesse momento é fundamental a questão da contratação. Por quê? Como é que a gente vai cobrar por um processo se o processo ainda não existe? Me diga aí. Então, concordo plenamente, sempre atuei dessa forma, fase de inquérito, um contrato, começou a ação penal, até sentença. Como que eu vou incluir fase de recurso? Eu não gosto muito de incluir, por quê? E se a gente tem uma sentença absolutória? Se o camarada é absolvido, e aí? Como é que eu cobrei dele recursos de apelação, Tribunal de Justiça, ou até mesmo recurso especial, Sim. ou até mesmo recurso extraordinário? Não tem como. Então, assim, eu acho que tem que ser uma contratação dentro da legalidade, dentro do que a gente entende justo. E eu acho que sinônimo de justiça é isso. É você não cobrar do outro um trabalho que você não tem. Sim. E ser justo, cobrar um valor pelaquilo que você projeta e que você entende que você vai ter de trabalho, de horas dedicadas àquilo. E a gente não aprende isso na faculdade. Se tem algo que não, nossos colegas, todos nós temos um problema é com precificação. Você fala assim, que senta com um colega que tem 30 anos de advocacia, você tem 14. Você tem um cara que tem 30 anos, fala, Francisco, até hoje eu passo por isso. Verdade. Porque é como que eu metrifico o meu conhecimento para solucionar aquele caso. Me diga como é, qual é a régua? Não tem. Por exemplo, aqui, um exemplo, eu costumo fazer uma comparação bem simplória. Muitas vezes, a questão do precificar. Aí você atende o cliente, fala para ele, ó, nesse processo aqui, eu vou trabalhar dessa forma. Eu entendo que tem que ser feito isso, isso, isso. Eu não gosto de valorizar o trabalho de colega. Eu não costumo dizer, ó, isso está certo ou está errado. Eu falo como eu faria. Ó, a minha forma de atuar, eu atuo assim, 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 assim. Como ele atuou, eu não vou fazer juízo de valoração. É o correto. E acho que aqui na Bahia também, uma das coisas que quando eu cheguei eu me assustei um pouquinho, aqui eu já vi algumas situações, inclusive fui vítima delas, justamente do quê? Eu tá atuando no processo e do nada atravessarem uma procuração. No meu processo. Eu não tenho problema com isso, não. O meu pode juntar, eu não tenho apego a cliente, não. Não, mas eu não coloco dessa forma. São Paulo, assim, eu sempre tive um cuidado muito grande, até por conta da forma que a OAB ela fiscaliza e atua. Não estou fazendo uma comparação, não dizendo que a OAB de São Paulo é melhor do que a OAB da Bahia, que não é nada disso. Até porque tem algumas pessoas aqui que eu respeito e gosto bastante, como a presidente aqui da sessão de Irecê, a doutora Leonela. Tenho um respeito muito grande por ela. Sempre me atendeu muito bem. Mas o que eu quero dizer é justamente o quê? A forma que os próprios advogados, muitos deles se portam. Então, eu sempre tomei o cuidado. Eu não entro num processo sem antes ligar para o advogado. Fala, doutor, ó, é o seguinte, fulano de tal me procurou, a situação é essa, o senhor está atuando no processo. Muitas vezes a gente sabe que tem uma inadimplência gigantesca com alguns colegas. E às vezes o cara está trocando de advogado por questão de não ter pago o colega. Então eu ligo, doutor, se o senhor tem alguma coisa contra eu entrar no processo e eu atuar? Não, doutor, não tenho. Ou tem alguma coisa que eu possa lhe ajudar? Eu acho que é o que você falou lá no início. A questão de você se socializar e respeitar os teus colegas. Eu, graças a Deus, durante esses 14 anos, eu não tive nenhum problema com nenhum colega, nunca tive embate nenhum, mas também já tive umas situações que eu precisei ter uma postura enérgica. Eu acho que a gente tem que fazer, quando as pessoas não nos respeitam, a gente se faz respeitar. Exato. Eu tive uma situação bastante desagradável em um processo que eu estava atuando e algumas falsas promessas que, infelizmente, alguns tem muito, vendedor de sonho tem muito aí. E assim, o cara atravessou uma procuração no meu processo, eu defendia 3 réus, eu continuei, que era só em relação a um, não me ligou, não me falou nada, acho que o que prometeu não deu certo, depois eu consegui, inclusive,
Não foi na área específica, mas só uma situação que eu acho que é importante a gente tratar. Conseguir uma liberdade provisória para réus foragidos, a gente sabe que isso é bastante difícil. E aí depois, quando chegou na fase de memoriais, o cara me ligou. E aí, doutor? Quem vai apresentar os memoriais? O senhor ou eu? Eu falei, rapaz, eu acho que você deveria ter um pouco de vergonha na cara para começar. Simples assim. Eu acho que durante os 5 anos que você estudou na faculdade, doutor, você não deve ter lido o Código de Ética, né? Uma das coisas que a gente deve aprender é o quê? Quais são as únicas 3 formas que a gente pode entrar no processo? Subestabelecimento, revogação, renúncia. Qual foi a delas mesmo que o senhor usou? Aí é aquela questão, quis ainda me fazer de burro. Ah, doutor, porque o processo está em segredo de justiça. Eu falei, doutor, o segredo de justiça foi retirado há muito tempo. Mas como o senhor já pegou, doutor, apresenta o senhor. Só que assim, né? Cliente também busca resultado. Depois que eu consegui a revogação das outras, acabou me procurando. E aí eu falei para ele, pô, cliente que não, você não é mais meu cliente, você procurou outra pessoa. Eu vou fazer o seguinte, então vamos fazer um novo contrato, eu vou lhe defender, claro. E deu certo. Então, assim, eu acho, Chiquinho, que essa questão que você bem colocou aí, da questão da precificação, da questão do respeito, e eu brinquei, não respondi, que eu faço uma comparação bastante simplória, que é justamente o seguinte, a questão de precificação eu atribuo como roupa, meu irmão. Algo simples para que as pessoas possam entender. Você vai comprar uma calça, você vai na loja, um exemplo, vamos pegar aí, uma Elos, é um preço. Você vai na feira, é calça também, mas é outro preço. Por que que muitas vezes você deixa de comprar uma calça na feira? Nada, não tenho nada contra a feira, já usei bastante roupa de feira, ainda uso se necessário, e opta por comprar uma calça de marca, seja ela qual for. Sim. Por que que você compra? Pela questão da Qualidade. da confiança, da qualidade e tudo mais. Eu acho que a advocacia é isso, meu irmão. A sua precificação não diz se você cobra caro. Eu acho que o seu preço é pelo que você estudou, é pelo que você é. E aí cabe ao cliente decidir. Porque a gente vê muito isso, né? O cliente paga barato e diz o ditado popular que o barato sai caro, e é verdade. Vai lá, faz uma lambança no inquérito policial, depois que chega para a gente uma ação penal toda capenga, como a gente disse aqui no início, e que a gente vai ter um trabalho muito maior para reverter. Tentar, né? Porque uma coisa é você conseguir trabalhar. Muitas vezes a questão, a fase de diligências, como nós falamos agora há pouco da resposta à acusação ou da defesa preliminar, é justamente o quê? O momento que você tem ali para poder requerer alguma diligência, alguma perícia, alguma coisa que possa, de alguma forma, mudar o contexto do teu cliente. Sim. Porque para acusar, a gente já tem o delegado, a gente vai ter a promotoria, e a gente tem um aparato público para isso, né? Então, assim, essa é a questão de precificação, essa é a questão do profissional que é capacitado, é o profissional que faz a diferença. Aí você pega, o cara falou, olha, eu contratei o doutor Chiquinho aqui, um exemplo, paguei 100 mil reais. Contratei o João ali da esquina, o Zé, paguei 5. Só que quando você vai ver a atuação do doutor Chiquinho, é totalmente do Zé da esquina. O doutor Chiquinho vai fazer um estudo do processo, o doutor Chiquinho vai fazer os pedidos preliminares, requerer diligências, a própria resposta à acusação está bem estruturada, está dentro dos limites, porque embora a gente não queira discutir, não vamos discutir mérito, que não é o momento correto e nem é o momento próprio para isso, mas é o momento que você tem ali para produzir provas. Sim. Para poder auxiliar o teu cliente, para que lá na frente você possa usar aquelas provas que você produziu aqui. Mas aí o cara preferiu contratar o Zé da esquina, que é igual contrato Linha House, viu? Aí chega lá na frente, o cara escreve, eu só cobrei 5 mil, vou escrever uma página. E faz. Eu já vi resposta à acusação apresentada em um parágrafo. É por aí. E a gente tem um problema muito grande, eu falo isso, que o problema da advocacia criminal e o que traz risco à advocacia criminal não é o cliente. Não. É o advogado. Eu concordo. Muitas vezes você está atuando em um processo que a vara é difícil ou a turma recursal é difícil. E todo mundo hoje tem um primo, tem um parente, tem um amigo, tem um inimigo, rede social está aí para isso, que é advogado. Então ele pega o seu processo, ou então às vezes o cliente ele quer mudar de advogado.
ele chega no seu escritório, Sem falar aí dos o bacharéis, né? tem, Nada contra, mas tem os bacharéis. ele olha aí. assim e fala, ih, rapaz, poderia ter sido diferente. Se tivesse comigo, aí começa. Então assim, você fala, e eu te cobro, e quanto Joãozinho? X. Às vezes um valor totalmente irrisório perto do que foi precificado e perto do trabalho que está sendo desenvolvido. A gente tem que entender que um trabalho da advocacia ele é um trabalho de meio, Sim. é um trabalho de produção, é um trabalho de criação, é um esforço hercúleo, quer seja na parte de produção de prova, produção técnica, física, deslocamento, vai, volta, sobe, desce, contrata perito, contrata, pede, pede. A gente é um mero pedinte, então a gente não tem a capacidade de pegar na mão do juiz e assinar lá por a gente. Claro Porque que se não. tivesse era bom demais, mas Sim. não pode. Então, assim, a advocacia, ela é o advogado que está prezando do honorário e quer desqualificar seu serviço, ou o invejoso, Sim, que tem é o muito pior. também. Esse é o pior. É um invejoso, que ele quer estar no seu lugar, mas não quer pagar o preço para estar no seu lugar. Mas trazendo aqui para o crime sexual, eu acho que esse talvez seja o maior problema hoje dentro do próprio tema. O maior problema dentro do próprio tema, que é a valorização da palavra da vítima. Como a gente Sim. já tratou aqui, que é um processo que ocorre dentro da clandestinidade, pessoas próximas, um tema sensível. Você vai ter a conjunção carnal, que é a cópula pênis-vagina, Sim. mesmo, e aí é importante deixar isso para o público, lembrando que a gente precisa falar para o público, a conjunção carnal cópula, vagina, pênis, mesmo sem penetração completa, pode ser parcial, e mesmo sem ejaculação. Isso não tem... teve relação sexual, mas não ejaculou. Não tem nada a ver. Não. A penetração pode ser, inclusive, parcial. Então, a conjunção carnal, o ato pênis-vagina, mas tem ali o ato libidinoso, que é aqui onde eu quero chegar contigo. Que eu acho que esse daí é um tema sensível ao extremo. Sensível ao extremo e muitas vezes desproporcional, ao meu ver. Também. Porque você vai querer botar na mesma prateleira uma conjunção carnal que tem e a conjunção carnal trazendo aqui para violência física ou o ato libidinoso tratando para grave ameaça. Sim. Né? Porque para ter a cópula anal, geralmente, isso aí, experiência de casa, e para a cópula anal, geralmente você vai utilizar da força. Para o ato libidinoso, você vai usar da grave ameaça. Isso é estatística. Mas como que eu vou colocar na mesma prateleira o fato da violência, da conjunção carnal para um toque na vagina? E no final das contas, a gente É a tem mesma pena. a mesma pena. Aí é o que eu falo. Que proporcionalidade Se a é gente essa? fizer uma simples analogia com roubo e furto, o que diferencia um do outro? Violência. Violência. Exato. E ameaça a pessoa. Exato. Mas crimes diferentes, penas diferentes. O que muda? A ação. Sim, A forma de cometimento do delito. sim. Então eu acho que o legislador, ele foi um pouco infeliz. E vai chegar a algum ponto que isso vai ter que ser discutido. Na hora de simplesmente fazer uma equalização de pena, seja ato libidinoso, seja, como você falou, conjunção carnal, com grave violência à pessoa. Exato. Não podem, eu acho que não tem que ter, até porque hoje tem horas que, com esse advento, que foi justamente a importunação sexual, a linha é tênue demais. O que seria importunação sexual e o que seria estupro, tá? Por ato libidinoso. Sim. A gente sabe A diferença é só a grave ameaça. muitas vezes eu acho que não seria nem tanta grave ameaça, mas eu colocaria, eu acho que eu já vi algumas situações, principalmente o local e o momento em que cada um acontece. Exemplo, Sim. no meio da rua, mulher, eu vou falar da mulher porque é algo mais natural e normalmente acontece sempre do homem em relação à mulher. Na Maioria sua dos grande casos. maioria, sim. Então você tem uma mulher, uma transeunte qualquer, vem andando, aí do nada um cara vai lá e passa a Palpa o mão peito. no peito, passa a mão na bunda.
importunação sexual. Até então, esse é o contexto. Vamos para o contexto familiar? Padrasto, que a gente vai trabalhar padrasto, porque é onde a maioria dos casos acontece. Não que a gente não tenha Tio, avô. caso com tio, avô, pais, inclusive, tá? Mas a gente vai pegar aí alguém do seio familiar, simplesmente vai lá e apalpa o peito. Por que deixou de ser uma importunação sexual? E no mesmo instante ele vira o quê? Estupro. Exato. E isso eu tenho vivenciado. Sim. Eu tenho situações, e eu acho que é importante, a gente vai chegar lá que é uma situação, por mais que a gente saiba que já foi um assunto pacificado do STJ, a questão da valoração A palavra da da vítima. palavra da vítima, mas aí você falou no início o X da questão, que eu acho que é fundamental, desde que ele esteja em harmonia Com as demais com as provas do demais processo. provas. E a gente vê, e eu tenho um caso dessa natureza que eu entendo, claro que falar defesa é sempre suspeita, a defesa sempre vai puxar sardinha para si. E não necessariamente é isso. Mas a gente, pela experiência, pela atuação nesse tipo de delito, a gente percebe que muitas vezes os magistrados acabam julgando o processo baseado tão somente na palavra da vítima, em Palavra da descorar, vítima convincente e em, harmônica. em total confronto com o depoimento da mãe, da irmã, da prima, da vizinha, da tia. Simplesmente porque, aí é o que eu falei, que a gente conversou no início, a questão da especialização. Sim. Muitas pessoas não sabem, mas você pega aí fóruns com marcas grandes, você tem várias próprias. Então, em tese ali, você tem um juiz que ele só julga crime. Sim. Isso é bom ou ruim? Eu considero como bom. Por quê? Porque ele é especialista. Ele está acostumado a tratar vários crimes. E um dos princípios fundamentais é que o juiz é imparcial. Se ele é imparcial, ele está ali para julgar provas e analisar fatos. Ele não está ali para fazer juízo de valoração. Fazer justiça. Se é algo que é, como a gente sabe, muitas vezes a gente está tratando de crime e não do que é moralmente correto Sim. ou que é imoral para a sociedade. Exato. Esse é um ponto muito importante de ser dito. E eu acho Muitas que vezes é imoral, mas não é crime. não é crime. Então, eu acho que o que às vezes a gente tem é o quê? É um pré-julgamento, onde muitas vezes o próprio magistrado, que não todos, eu respeito a classe bastante, eu acho que tem pessoas muito competentes, e o que a própria magistratura ela exige lá dentro do seu edital, entre outras coisas, é um período de atividade forense. Ou seja, eu sempre vejo, assim, não sei se só eu percebo isso, mas normalmente quando a gente tem um juiz ali que está sentado na bancada, está julgando os casos, mas que algum dia ele já atuou como advogado, eu entendo que ele tem uma sensibilidade maior. Percepção. Por quê? Porque ele vê ali o quão difícil é o nosso trabalho. Não é o concurseiro. O concurseiro é chato. E assim, eu acho que ele procura enxergar as provas. Ele procura entender. E eu já vi juízes vocacionados, especialistas, que percebem que o inquérito está todo bagunçado e determina uma série de atos. E manda refazer. Busca, abre algumas situações para ter uma prova que muitas vezes deixou de ser colhida lá, mas que ainda existe. Para quê? Para poder tentar formar o seu convencimento e sim, aí agora sim, decidir de acordo com as provas, e não o que ele pensa. O que eu penso, o que você pensa dentro de um processo, ele não existe. O que existe ali, o processo ele é formal. Sim. A gente trabalha com provas. Eu consigo provar, e assim, o que a gente vê muito, a questão do ônus da prova tá totalmente deturbado, amigo. Tá invertido hoje, né? Tá invertido. O ônus de provar é de quem acusa. É assim no direito penal, é assim na esfera civil, tá? Então, quem leva um fato à justiça tem que provar ele. E a gente vê que isso não existe. Então, Tá ao contrário. Principalmente se tratando de crime então sexual. hoje mais ainda, Chiquinho, eu acho que a gente tem que estudar, tem que ter conhecimento, que é onde a gente muitas vezes é ouvido, muitas vezes a gente
se presta atenção no que o advogado está falando, baseado no quê? No respeito, na forma de escrever, no conhecimento. Sim. Então, a advocacia criminal, claro que todo mundo, eu sempre digo, todo mundo um dia que tem que começar. Sim. A gente não começa sabendo, a gente não precisa ficar estudando 4, 5, 6 anos depois que termina a faculdade, depois que é aprovado no exame da ordem, para poder começar a advogar. Não, mas a gente tem que ter o mínimo de cuidado, de estudar caso a caso, porque no início é tudo muito difícil, não é uma situação que você já vivenciou. A gente tem que estudar, a gente tem que ver isso, e hoje eu me preocupo com mais um porém. As facilidades que a internet trouxe. Chats, GPT, você tem ferramentas aí, como que hoje você vê muita gente indo para a internet ofertando. Não, eu tenho lá uma ferramenta aqui que trabalha por 10, 20 advogados, mas não adianta, não é ter a ferramenta. A ferramenta é ruim? Não. Mas quem vai manusear ela precisa ter um conhecimento técnico. Porque do contrário, amigo, você não consegue nem dar os comandos dela para que ela possa fazer. E aí a gente tem visto, inclusive, algumas invenções, né? Porque esses sites aí, a maioria cria, inclusive, jurisprudência. E aí, volta e meia, você vê advogado sendo representado na OAB por conta disso. Pelo quê? Pela falta sequer de um cuidado de checar um artigo de lei, verificar se aquela jurisprudência existe, porque é uma ferramenta ruim? Não, é uma ferramenta boa, mas a gente tem que saber usar. E a inteligência artificial, ela veio para somar. Sim. Ela veio para agregar valor à advocacia, trazer facilidade. Mas quando que uma inteligência artificial vai fazer uma sustentação oral? Não. Quando, já fez, né? Você viu aquele cara? Quando que uma inteligência artificial vai poder fazer uma audiência de custódia, uma audiência de instrução? Conversar com o juiz, debater, produzir provas. Então, assim, eu não me preocupo com a inteligência artificial. Não, muito pelo contrário. Eu quero que ela cresça e evolua ainda mais, mas sempre trabalhando em conjunto com a advocacia, junto com a humanização, junto com o conhecimento técnico. O conhecimento técnico tem que ser o balizador, é onde a gente se apoia. A experiência de vida, ela agrega, o contato com as autoridades soma, o contato com a ordem soma, o contato com outros colegas soma. Eu só não gosto de grupinho. Um negócio assim, um grupinho da fofoca. Pensa numa coisa que não me chame para essas. Tem muita comissão produtiva, excelente, boa, agrega, ajuda, conversa com a sociedade, mas tem outras que eu percebo, que eu já participei, inclusive no início lá atrás, que eu percebo que é o grupinho da fofoca, o grupinho da inveja. Então, assim, a advocacia, ela exige muito da gente, exige muito. E se tratando de crime sexual, então, mais ainda. Fazendo uma parada aqui, que nesse instante... rapaz, a conversa tá tão boa aqui que eu acho que... 19h40 já? Já tem uma hora? A gente falou sobre inquérito, falamos sobre a parte da denúncia, como procurar a palavra da vítima, audiência. Sancho, dentro aqui do que a gente trabalhou, qual conselho você daria para um jovem advogado? Qual o caso que você entende que mais te marcou? O que você tem a somar ainda? O que você acredita que queira falar? Chiquinho, eu acho 8 horas nós começamos outro. Eu acho assim, como você bem colocou, eu acho que o conceito principal é humildade. Resumiu o podcast. Só precisa assistir esses 10 segundos. Eu acho que é humildade. Eu acho que ninguém sabe tudo e nós não somos obrigados a saber de tudo. Eu acho que a melhor coisa é, muitas vezes, você se mostrar uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Todo mundo gosta de simplicidade. Uhum. Ninguém gosta de arrogância. Sim. E muitas vezes você fala, doutor, eu tô com essa dificuldade, eu precisava ver isso, você poderia me ajudar? Se precisar a gente aguarda. Eu vou fazer aqui contar rapidamente um caso que eu tive, na área crime, inclusive. Eu estava com um cliente, vou ser bem breve para a gente poder falar mais um pouquinho de outras coisas e tentar cumprir aqui o tema que nos propusemos. Mas era um caso de deprecação de pena, de Brasília para São Paulo. O cara saiu, uma saidinha, e não voltou. Depois de um certo tempo,
foi expedido mandado de prisão, foi preso em São Paulo, eu até me lembro a cidade, na época, Ribeirão Preto. Eu atuava no interior, na região de Campinas, Arthur Nogueira. Me contrataram, já era minha cliente, para tentar fazer a deprecação da pena de Brasília para São Paulo. Naquela época a gente não tinha um sistema de pena unificado como a gente tem hoje. Então era muito difícil, os processos ainda eram físicos. E na verdade ninguém quer ficar com o problema dos outros. O diretor queria devolver o cara de todo jeito. Porque era um a mais para ele tomar conta de uma condenação que não era da comarca dele. Ele não tinha responsabilidade, jurisdição. Aí eu fui despachar com o juiz, fiz o requerimento, coloquei, porque era uma situação bastante delicada, era um problema de faccionado. Ele não podia retornar de fato para Brasília, porque a cabeça dele eu acho que valia menos do que R$2. Então, como proceder? Eu me lembro que eu fiz o protocolo, e era uma questão que precisava despachar com o juiz da execução, lá da vara na época de Ribeirão Preto, e eu fui. Eu estava a 200 quilômetros de distância, fui cedinho, cheguei lá um pouquinho depois do almoço, me organizei, 2 horas. Cheguei, o juiz, falei com a secretária, na época, ela falou, doutor, o magistrado, doutor, está finalizando alguns compromissos, tem algumas audiências aqui, mas o senhor pode aguardar. Ele falou que vai atender o senhor no intervalo. E eu sei que esse intervalo, amigo, ele esqueceu de mim. Deu 3, deu 4, deu 5, deu 6, 6:30. O juiz vai saindo, olha eu lá sentado. É o que você falou. Por que eu esperei? Porque eu precisava. Eu precisava. Resumindo, quando o cara me viu, falou, doutor, o senhor aí ainda, por que o senhor não bateu na porta, não me chamou? Eu falei, não, excelência. Da mesma forma que eu estou aqui trabalhando, o senhor também está. Então, ganhou o cara. O nosso trabalho é tão importante, seja o seu, seja o meu. Então, eu tenho que aguardar o senhor ter tempo para me atender. E eu sei que nessa brincadeira eu consegui a deprecação da pena, que era algo bem diferente, bem difícil naquela época. E aí ele falou, não, vou analisar o processo, me ouviu, parou, prestou atenção e acabou deferindo. Então, o que você perguntou para os nossos colegas aí que estão iniciando a atividade na advocacia, a melhor coisa é o quê? Humildade. Tem horas que a gente que vai pedir, que acho que uma das principais coisas que o advogado tem que saber é pedir. Porque a gente vive pedindo constantemente. A gente é pago para pedir. Seja para o juiz ou para o promotor, a gente muitas vezes tenta mostrar a nossa ótica, a nossa visão de determinado caso. E como você bem disse, se a gente tivesse a caneta era fácil, a gente chegava lá, assinava o alvará, tá na rua. Então, assim, esse é o principal conselho. O caso que mais me marcou, como você me perguntou, foi uma situação bem inusitada na época. Um familiar. Rapaz, pense numa situação ruim. Familiar seu? Familiar meu, assim, na época era um namorado, o cara foi namorado da minha irmã, ela teve um filho com ele, e aquilo me marcou bastante porque a gente tinha uma proximidade, e o pai dele tinha sido acusado de um determinado homicídio bastante antigo, e a coisa sempre respondeu ao processo em liberdade, e do nada veio a audiência. E assim, a gente entende da matéria criminal. Então, quando eu vi aquele processo, eu vi as consequências do que aquilo poderia acarretar na vida do cara. Eu considerava ele como meu amigo. Então, para mim, a atuação ali foi bastante difícil, porque ele confiava em mim, ele queria que eu atuasse, e eu, na verdade, não queria aquele encargo, aquele ônus eu não queria para mim. Porque tinha a questão, muitas vezes, emocional ligada, Sim. E a gente fazer uma leitura antecipada de um determinado fato, de um determinado caso. É difícil você saber o que isso manter pode... a frieza. Imagina. Você fala, pô, eu sei que a condenação é algo que é real e que pode acontecer. A questão da absolvição é sempre muito difícil. E, assim, trabalhei. Eu acho que eu me preocupei mais do que ele. Eu não sei se na época, pela proximidade dele comigo. Acontece Ele muito falou, pô, isso. tá em boas mãos. Eu assim, imaginei, né? Acontece E muito eu preocupado, falei, rapaz, e se essa situação não sair do jeito que a gente espera? As consequências são gravíssimas, a gente sabe disso. Às vezes as pessoas olham... Foi a júri ou absolveu sumariamente? Não, a conseguir absolver sumariamente.
Bom demais. E assim, mas era uma situação muito difícil, tinha alguns depoimentos, aí houve retratação, mudou muita coisa, muitas circunstâncias, algumas testemunhas não compareceram a juízo, então deu trabalho, mas deu certo. Isso é E que eu falo importa. para você que foi uma situação assim que me marcou justamente por essa questão sentimental, esse envolvimento com o caso, porque muitas vezes a gente atua, como você bem colocou e eu também, a gente atua muito em sintonia com a família, com pai, mãe, a gente tá ali, muitas vezes tem gente que reclama, eu sou uma pessoa que meus clientes que me ouvirem, que estiverem assistindo vai saber disso, eu sou um cara que eu atendo. Para mim não importa dia, não importa a Sou hora, assim também. E tem um nada. preço alto isso. Só que eu aviso meus clientes. Se você me ligar uma vez, meia-noite, de um final de semana ou determinado horário para bater papo, no dia que você me ligar, eu não te atendo. Liga para mim, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, com a urgência e a necessidade que o caso requer. Mas não me ligue para bater papo fora de hora, que eu não vou gostar. Eu não vou destratar, claro. Porque eu acho que o cliente, a gente sempre tem aquela política, ele tem sempre razão. Sim, A até um política determinado negativa, momento, né? sim, a política negativa ela é muito ruim. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar o cliente de forma que muitas vezes eu acho que acontece isso com você também, a gente faz muita amizade. Você pode observar. Como você disse, a família, quando tem um determinado problema, e esses casos sensíveis mais ainda, todo mundo cria uma cápsula ali em volta. Muitas vezes tem pessoas que até não têm ali uma proximidade, que não se falam direito, mas depois que acontece isso, todo mundo vem ali em volta, tenta entender, tenta buscar uma saída, tenta ajudar de alguma forma. Então eu sempre digo que a família, ela sofre junto, sofre muito. E eu acho que é essa sensibilidade, quem julga um processo dessa natureza tem que ter. Tem que ter. Porque eu acho que vocês já devem ter abordado em muitas outras situações, eu já vi nas suas postagens que eu acompanho, a gente sabe que tem muita coisa obscura por trás, principalmente a relação afetiva entre maridos ou ex-maridos e ex-mulheres. Sim. Que muitas vezes usam desse tipo de artifício para poder tentar atingir a outra pessoa. Mas vamos tentar chegar aqui rapidinho. Então, a gente já falou aqui, para quem está nos assistindo, um pouco sobre a questão do inquérito. Tá? A gente deixou claro que a ação penal pública incondicionada, qualquer pessoa pode representar, pode levar informação até a autoridade policial. A gente disse também que dentro do inquérito, quem preside a autoridade policial, ele não tem espaço ainda para uma ampla defesa e um contraditório, tá? Mas Sim. que o advogado que tem conhecimento, ele pode atuar e tentar solicitar algumas diligências que vai servir, inclusive, para melhor elucidação do próprio Sim. fato. Depois a gente tem ali a escuta especializada, como você viu, que é justamente a descentralização, tirou isso da delegacia e levou para o CRAM, para o CREAS, para o DEAN. Aqui na região a gente vê sempre mais a questão do CREAS, a Sim. atuação. Falamos um pouco sobre a questão dos prós e dos contras, porque Sim. quando está na mão da autoridade policial, eu acho que as perguntas elas são mais direcionadas à questão jurídica, No caso. ao caso em si. Em contrapartida, a gente tem outros profissionais que muitas vezes abordam outras questões, outras perguntas, que não vai nos ajudar na elucidação desse caso. Exato. Depois a gente tem ali o delegado faz o relatório final, encaminha para o judiciário, encaminha para a promotoria recebe aquele material e aí vem a questão do depoimento especial. Sim. Você falou que é tratado aí na Lei 13.431 de 2017, que é a lei de escuta protegida. É um momento processual que é bom a gente falar, porque acho que muita gente não conhece como é feito. É feito também por um profissional, não do direito, mas um assistente social, um psicólogo, em uma sala apropriada. Tá? A ideia é justamente acolher a suposta vítima ali, tanto é que até a forma de perguntar, a gente trata essa questão dos crimes sexuais, mas principalmente o 217A. A vulnerabilidade. A vulnerabilidade. Então, ali tem que ter uma linguagem adequada para não reviver, não tentar traumatizar ainda mais aquela suposta vítima. E, como a gente falou, a gente tem ali um momento específico, onde depende muito da condição do magistrado.
que preside a audiência. Alguns permitem que nós, advogados, nos dirigimos diretamente ao profissional, seja ele psicólogo ou assistente social, e a gente interaja. Outros pedem para que a gente faça um bloco de questões, que eu acho que aquilo ali acaba sendo um cerceamento de defesa. Porque não tem como você pensar tudo, as coisas são dinâmicas, as perguntas, muitas vezes, elas são a continuidade das respostas. E isso eu acho que, não, a gente está falando de defesa, mas isso também é dado, é cedido esse espaço à acusação, ao Ministério Público. Tá? Depois desse momento, aí a gente tem, muitas vezes, a denúncia ou o pedido de arquivamento. Exato. Após a denúncia, a gente tem toda a parte justamente de resposta à acusação. A gente falou lá no início um pouco, principalmente sobre o momento importante para a gente poder requerer as nossas diligências, requerer algum tipo de produção de prova, alguma perícia técnica. E eu acho que é aí que a gente tem que lutar bastante. Sim. Porque muitas vezes a gente é mal interpretado. Como? A gente faz requerimento de uma determinada produção de prova e o juiz entende que é um requerimento protelatório. Ei, meu irmão, eu costumo levar tudo para o Tribunal de Justiça, não me importo. Porque é uma fase que é importante para a gente. E diz que a gente está muitas vezes querendo tumultuar o processo. Essas conotações normalmente nas manifestações. Daí a gente já está acostumado, né? Então, assim, depois disso, a gente tem novamente a manifestação do MP, volta para o juiz decidir a respeito da questão da absolvição sumária, 95% dos casos, ou 99%, a gente não tem reconhecido uma situação de absolvição sumária, e aí a gente vem para a audiência. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, depende. Muitas vezes os clientes perguntam, doutor, e quanto tempo demora esse processo? Meu irmão, vai depender da forma de condução do magistrado, vai depender das diligências a serem cumpridas, vai depender do volume, da situação, inclusive, da serventia da vara. Muita coisa. Então, assim, depois disso, aí a gente vem à parte mais importante. Alegações finais. Alegações finais. Muitas vezes, nesses casos aqui, eu acho que 99% a gente sempre trabalha escrito. Sim. Porque é uma riqueza de detalhes que nunca fiz um oral até hoje. A gente tem que ter, eu também não. De crime sexual. Crime sexual nunca não. fiz nenhum oral. A gente tem que ter uma atenção. Nem o juiz pede para falar a verdade. Nunca vi. Nem a promotoria também. Porque a gente tem que se ater a tantos detalhes e eu acho que muda uma frase, muda totalmente uma palavra e muda muitas vezes simplesmente uma vírgula na frase. É um detalhe. E aí, por fim, a gente tem a sentença, que a gente sempre espera e acredita que ela venha favorável a nós. Mas a grande maioria a gente tem que ter mais um esforço descomunal, justamente para tentar de crime sexual, levar um recurso, e aí não é fácil. Eu acho que não é o tema que a gente deveria abordar, mas acho que a gente tem que dar um mínimo de uma pincelada aí, que é o trabalho que você falou. É o advogado comprometido que busca fazer o quê? Explicar o processo para o desembargador, ou para os desembargadores, é o advogado que protocola um memorial, que vai lá, despacha com o desembargador, e é o advogado que está disposto a sustentar na tribuna. Uma terça-feira, 9h30 da noite, no Tribunal de Justiça da Paraíba. Eu entrei na sessão, era 9h da manhã, fiquei até meio-dia, eles não disseram lá como seria, voltou 2h e eu fui sustentar 9h30 da noite. Eu acho que só tem uma coisa boa quando a gente vai sustentar. Ele fala, doutor, o meu voto aqui é pelo conhecimento. Precisa não. Dispensa apelação, o senhor. Dispensa a sustentação. O senhor insiste ou o senhor dispensa? Não, excelência, eu vou dispensar. Ou para que falar? Então, assim, eu acho que a gente está dentro do nosso horário. Por mim, ficaria mais umas 2 horas de tão agradável que é o quadro. Você está de parabéns aqui. Obrigado. Por essa iniciativa, não é fácil. É difícil. Trazer um trabalho dessa magnitude, na qualidade que eu venho acompanhando. Teve aqui alguns amigos, entre eles, eu gosto de citar. Peço desculpa aos demais que, porventura, não falo o nome, doutor Flávio. Flávio Cordeiro. Doutor Flávio é uma amiga, um parceiro, é um cara que a gente já gosta muito junto. E eu brinco com ele, que é um cara que ele tá sempre pronto. Flavinho, vamos fazer agora. Pensa num cara corajoso, é Flavinho. Então, assim, eu acho que a advocacia, ela,
ao contrário do que muitos pensam, a questão de concorrência, eu acho que não, ela traz tanta amizade. Nada. Você me falou um dia algo que até hoje eu me recordo e eu levo aquilo para minha vida. Rapaz, a gente tem tanta gente aí, tem tanto potencial de cliente que a gente não precisa sequer discutir ou até mesmo debater ou lutar por qualquer caso que seja. Tem muita gente aí, a quantidade de advogado, a quantidade de pessoas na sociedade que dependem do advogado é muito pequena. E assim, então eu acho que tudo que foi produzido hoje, espero que seja um conteúdo que possa servir para algumas pessoas, que possam ajudar algumas pessoas, que possa de alguma forma contribuir para quem muitas vezes acompanha, vê o teu trabalho. Eu acho que tudo isso reflete o trabalho que você tem feito. Eu acho que essa forma essa expressão, esse crescimento que você está tendo, eu vou dizer aqui de audiência, Sim. tá? É dado a essa forma de condução dos trabalhos. Você está de parabéns. Obrigado. E me coloco sempre à disposição. Como eu disse, para mim, quem se sente lisonjeado sou eu que estar aqui. Obrigado De mesmo. poder participar do seu quadro. Desejo a você muito sucesso. E, além de um excelente profissional, um amigo e um cara que eu tenho uma consideração grande, que gosto. Obrigado. Gosto bastante de você como Obrigado. pessoa, como profissional, lhe respeito. E principalmente pela forma que você me tratou desde o primeiro momento que a gente teve algumas situações de casos em comum, ou até mesmo que a gente conversou. Eu acho que isso é muito bom. Sim. Então, E- eu quero te agradecer por isso, por estar Obrigado. aqui hoje. E eu acho que o que a gente leva da vida é isso, sabe? Sim, Às vezes a gente é mal interpretado e a sociedade, principalmente, você vai vindo de uma crescente, você vai conquistando espaços, lugar de fala. Eu falo que para assumir isso aqui e falar disso aqui, tem que ter coragem. tem. E conhecimento. Conhecimento e constância. Eu falo sempre com o Ícaro aqui, eu falei, Ícaro, vai completar 3 meses que a gente tá aqui. Todas as quintas-feiras que ocorreram durante esse mês, teve episódio. Esse episódio não vai sair hoje, porque a gente vai falar com Juliana Abreu, agora 8 da noite, lá de Sergipe, mas esse é o da semana que vem. Próxima semana nós já vamos gravar 2. Eu vou viajar para Argentina, vai ter podcast. Então, eu falo que tem um preço para as coisas. E muitas vezes esse preço cobra a família, cobra nossas amizades, cobra a saúde. E manter esse equilíbrio aí é difícil. Porque minha esposa fala, Francisco, você está saindo de casa de manhã e está chegando de noite. Será que está valendo a pena? Eu falei, calma, amor. As coisas, elas lá na frente, a conta fecha. Enquanto isso, tem um preço para se pagar, que é o preço do crescimento profissional e a realização de sonhos. E não tem como ser diferente. Eu acho que, obviamente, que o esforço ele tem que ser estratégico. Não adianta o esforço por esforço. Vamos aqui capinar 10 lotes, não é assim. Não. Eu acho que tudo tem que ser pensado. E esse podcast, ele teve esse objetivo lá atrás. Uma das coisas que eu falei com todos que fazem parte da minha equipe, eu falei, algo que a gente tem que pensar não é no primeiro nem no 10º, é no 50º, no 100º. Você hoje é a 10ª pessoa que senta aqui. 10ª pessoa. O número é bom, hein? 10, camisa 10. E agradecer. Obrigado, meu irmão. Deus lhe abençoe, lhe proteja. Agora vamos falar os nossos outros assuntos. Né? Vamos conversar um pouco. Mas, bom, muito, muito, muito obrigado.